Este assunto do corpo, alma e espírito é polêmico. Não é polêmico porque é ensinado pelos católicos e pelos evangélicos em suas respectivas teologias. Mas é polêmico porque eu vou polemizar isto. Por isso que este assunto será polêmico. Eu falo isso porque todo sistema religioso, seja ele católico ou evangélico, tem essa matéria como uma verdade absoluta, mas não é bem assim. Esta, digamos, teologia é formada de conselhos e saudações de Paulo, feitas no final da carta que ele escreve aos crentes que moram na região de Tessalônica, uma cidade da antiga Macedônia, que depois, claro, foi dominada pelos gregos e depois pelos romanos, e hoje voltou a ser dos gregos. E a saudação que ele faz, escrito em 1 Tessalonicenses, é esta, abre aspas, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Deste pequeno trecho foi desenvolvido toda uma teologia tricotomista ou teologia tricotomia. Nesta teologia tricotomista, o ser humano é composto por três partes, que são corpo, alma e espírito, levando em conta esta saudação que Paulo faz aos irmãos que moravam em Tessalônica. E era uma carta. Não é exatamente errado falar sobre esta tricotomia, corpo, alma e espírito. É errado validar, certificar, dar uma veracidade a um conceito que não pode ser certificado e nem legitimado. Este é o problema. Isto porque as ideias de alma e de espírito se perdem na própria explicação tricotômica, que vou trazer daqui a pouco. Para muitas culturas, a alma e o espírito podem ser o mesmo ou não podem ser o mesmo. Isso depende da cultura de cada povo e o período histórico que estamos falando de um povo específico. Vou dar um exemplo bem claro na própria cultura dos hebreus. O conceito de corpo, alma e espírito na cultura dos hebreus não era uma cultura desenvolvida por eles. Não temos isto no Antigo Testamento. Não tem nada na literatura hebraica do Antigo Testamento ou na era apostólica falando deste conceito de corpo, alma e espírito como é dito hoje. Este conceito foi desenvolvido na Igreja Católica Romana no período medieval. Lembrando que o período medieval só ocorreu na Europa. E vários povos antigos tinham este conceito da teologia tricotomista, como dizemos hoje, bem antes dos católicos romanos desenvolverem na época medieval, como por exemplo os caldeus, os fenícios, elamitas, hurritas, persas, sírios e etc. E falando em sírios, elamitas ou persas, eles influenciaram profundamente a mitologia dos hebreus neste conceito tricotomista, principalmente quando o povo de Judá foi conquistado por Nabucodonosor e foram cativos no vasto reinado dos caldeus. O povo judeu foi espalhado pelo vasto império dos caldeus. E a sede do império dos caldeus era a cidade de Babel, que erroneamente é chamada de Babilônia. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu vou aqui então salientar a questão da tricotomia, do corpo, alma e espírito. O corpo. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para corpo era bazar, que é traduzido como carne. E no Novo Testamento, a palavra usada é a palavra grega sarx. Também tem o mesmo significado para carne, podendo perfeitamente ser traduzida como corpo ou parte física de pessoas e também de animais. Vamos ver isto em Gênesis 9:4, Lucas 24:39 e 1 Coríntios 15:39. Pode ser também os seres vivos em geral, Gênesis 6:13 e 1 Pedro 1:24.
24. E pode ser também coisas materiais, em contraste com coisas espirituais. Jeremias 17, versículo 5, Zacarias 2:13, Mateus 16:17, Marcos 14:38 e Lucas 24:39. A natureza carnal do homem é contrária às coisas espirituais. Romanos 7:18, Romanos 8:13, Gálatas 5, do 16 a 21 e 1 Coríntios 15:50. Isto é o corpo. Até aí não há segredo. O problema vem na alma e no espírito. Vamos agora tratar da alma. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para alma era nefesh. A palavra hebraica nefesh é traduzida de diferentes formas. Isto, claro, dependendo do contexto. A alma pode ser entendida como vida. Gênesis 9:4. Também pode ser entendida como pessoa. Gênesis 46, dos versículos 26 a 27. E Ezequiel capítulo 18, dos versículos 4 e 20. E também, em diversos lugares, também é descrito como pronome pessoal. Gênesis 12:13, Salmos 3, versículo 2 e Jeremias 37, versículo 9. No Novo Testamento, a palavra grega psique é semelhante à palavra hebraica nefesh. E neste interim, a alma seria, em tese, a parte que forma a nossa personalidade. Só que tem um pequeno problema, que vamos ver isso no espírito depois, que a palavra grega psique é dada não como a alma, mas como a psicologia. Por quê? Da palavra grega psique, que eles entendiam como alma, vem as palavras psicólogo, psicologia, psique, etc. E não é exatamente a nossa personalidade. Vamos ver isso agora no espírito. A palavra espírito no Antigo Testamento é usada como ruach. Isto no hebraico. Os hebreus falavam ruach quando iriam dizer a palavra espírito, que é traduzido como vento, fôlego, respiração ou fôlego de vida. Neste conceito, o fôlego dos seres humanos é o mesmo do que o dos animais. O fôlego é o mesmo, tanto dos humanos quanto dos animais. Vemos isto em Eclesiastes 3:19. Quando morre o ser humano, o seu espírito volta para Deus, que o criou. Jó 34, dos versículos 14 e 15 e Eclesiastes 12:7. Então, da mesma forma que o espírito é o ar, o vento, que está presente nos humanos e nos animais, ele já te diferencia dizendo que o fôlego ou o vento voltaria para Deus, como eu disse em Jó e Eclesiastes. No Novo Testamento, a palavra grega pneuma é igualmente traduzida como fôlego, respiração, vento. Tanto é que, quando vamos falar da palavra pneuma em grego, vai ser alguma coisa ligada ao vento, ligada à respiração, ligada ao fôlego. Por exemplo, pneumatologia ou pneumonia. Temos os pneus pneumáticos, porque os pneus pneumáticos têm ar dentro deles. Quem sofre de pneumonia tem falta de ar nos pulmões. Então, pneuma é usado como ar, vento, respiração. Igualmente, ruach. E o espírito também é o estado de espírito, atitude, por assim dizer. Vamos ver isso em Romanos 8:15 e 16, 1 Coríntios 4:21 e 2 Timóteo 1:7. Só que se o espírito também é o estado de espírito, atitude, nós entendemos também que a alma é a parte que forma a nossa personalidade, porque a sua atitude, o teu estado de espírito, é a tua personalidade. Aí que eu disse no começo deste vídeo que a alma e o espírito se confundem, porque se você tem um estado de espírito, o que é estado de espírito? Você está alegre, triste, nervoso, carrancudo, sei lá. Isso vai interferir na sua personalidade e, dependendo do caso, vai interferir nas suas escolhas ou decisões, porque a sua personalidade, que também é o seu estado de espírito, vão definir eventos da sua vida que você irá ou não escolher ou decidir. Isso depende. Então não dá para dizer que a alma e o espírito são exatamente separadas. E outra coisa, a palavra espírito no hebraico é ruach e no grego é pneuma, que vão querer dizer o quê? Vento, respiração, fôlego. E a palavra psique, lembram da palavra psique? Psique, tanto faz. É o psicológico. O que é o psicológico? É o pensamento, é a forma como você decide, mas não é o psicológico traduzido de várias formas como vida, Gênesis 9:4, pronome pessoal, como Gênesis 12:13, Salmos 3:2, Jeremias 37:9. Nesse interim seria a mesma coisa, é o 6 e a meia dúzia, ou
cachorro-quente, pão com salsicha e hot dog. Não muda muito. Por isso que, para muitas culturas, o espírito ou a alma são a mesma coisa, ou podem ser diferentes, mas na prática, que é isso que importa, é o mais do mesmo. E lembrando que estas visões teológicas são de culturas antigas. Por quê? Porque o espírito, como conhecemos, provém das mitologias de Ugarit, da Síria, de Ebla, também da Síria, dos elamitas e dos persas, principalmente desses povos. Não vemos esta dicotomia diversificada no Antigo Testamento, porque não existe isto. Vai nascer depois do cativeiro judaico, que foi influenciada, orquestrado por Nabucodonosor. Na volta deste povo para a sua pátria, eles vêm com esta riqueza de teologia, riqueza de mitologia, e é introduzido isto na cultura dos judeus. Lembrando que neste período o reino de Israel e o reino de Judá estavam divididos. Os israelitas foram para a Síria cativos e os judeus foram para Caldeia cativos. É por isso que eu falo que não é uma matemática exata, não é uma teologia comprovada. Quem quiser acreditar que temos um corpo, uma alma e um espírito, não pode dizer que quem não acredita está errado. E quem não acredita no corpo, alma e espírito, não pode dizer que quem acredita está errado. Se for colocar aqui os pingos nos is, temos mais questões contra esta teologia do que a favor. Quem quiser acreditar, que acredite. E o Senhor abençoe a todos, e assim o salva. E quem quiser não acreditar, que não acredite. E o Senhor abençoe a todos, e assim o salva. Porque o importante é sermos uma nova criatura e praticarmos o Evangelho. E sabemos que praticar o Evangelho é fazer o que é o correto. É isso que importa. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Deixe o seu like. Deixe também seu comentário.